recentemente assisti No Game No Love, Lucros do Amor, que contém 12 episódios, produção desse ano de 2024, sim, é coreano, e você encontra no Prime Video. Mas assim que foi lançado o primeiro episódio, também foi lançado Love Next Door, O Amor Mora ao Lado, produção de Netflix, também deste ano, na mesma época, né, que foi lançado, e tem 16 episódios. Inclusive, enquanto estou gravando aqui, ainda não saiu os últimos capítulos. E foi uma grande concorrência com No Game No Love. E aí, eu confesso a vocês que eu fiquei doidinha e fui assistir os dois. E por ter 4 atores, né, muito famosos, de qualidade, assim, a interpretação deles não tendo que reclamar. Então, só faltava uma coisa para dizer qual era a melhor novela, que era o enredo, era o carisma dos personagens. E nessa luta, adivinha quem ganhou? No Game No Love. Enquanto No Game No Love a história parecia estar acontecendo lá no Love Next Door, infelizmente a história estava devagar, triste, tomando rumos que a Dramaland falou: ah, não, isso vai acontecer. Pois bem, então por isso, né, questão de carisma mesmo, o dorama que eu realmente gostei mais foi No Game No Love. E Love Next Door, apesar de ainda faltar 2 episódios aí para terminar, realmente foi decepção, mas não é por causa da atuação, é mesmo o enredo. E falando em enredo, o enredo de Lucros do Amor, ou No Game No Love, conta a história de So Hye-young, uma mulher que se casa com Kim Ji-hyuk, um caixa de loja de conveniência, para não perder a promoção do emprego. Então a história básica é essa. Ela precisa casar porque sem ser casado ela não vai conseguir ter promoção, porque na empresa que ela trabalha as pessoas só podem chegar a certo cargo se forem casados. Quando ela descobre isso, ela literalmente o primeiro que passa, assim que ela passa na frente, ela fala: ah, vou casar com ele. Ela vai lá e pede um rapaz que é um caixa de conveniência, pedir assim: você casa comigo? Mas ela fala, né, olha, é só por um tempo, é só para fingir e tal. E aí a história começa com muita comédia inicialmente, né? A gente ri bastante com a reação dele, o jeito dela afobado. E nós vamos ver que o personagem sofre uma evolução. Então, começando ele, todo cabeludo, usando óculos, entre aspas, feio. Depois ele vai ficando mais organizado, tira o óculos, né, penteia o cabelo, corta um pouquinho e no final ele tá realmente muito gato. Mas não é só a aparência física. Nós vamos ver claramente a expressão facial do personagem mudando. Quando ele estava ali todo cabeludo, com óculos, ele estava se escondendo para ninguém perceber que ele era bonito, e ele sabe que é bonito. Inclusive ele chega a falar isso, porque a avó dele fala assim: pessoas bonitas causam muito problema. Então, para evitar isso, ele se veste mal, ele não cuida muito bem da aparência de propósito. Depois ele vai, realmente a história vai exigindo uma mudança, e ele faz essa mudança não só na aparência, mas na postura dele. A postura dele também muda, né? Ele se torna uma pessoa mais confiante, ele tem umas posições mais firmes. Então é muito interessante ver a evolução do personagem, e o ator está de parabéns, realmente a interpretação ele deu show. E ao redor dos personagens principais nós vamos ter o ex-namorado da prota, né, da protagonista, que casa
com outra pessoa e eles trabalham juntos todos. Então, assim, imagina aí o constrangimento que é e as situações que vão acontecendo, porque o cara, me desculpe o vocabulário, é um babacão, ele é um babacão mesmo, sabe? Ele é muito babacão, ele literalmente brinca com o coração dela e da atual. Nós temos as duas amigas que também tem ali um romance, né? No caso, a amiga escritora, que é apaixonada pelo um colega da tempo de escola, então assim, sem ele saber, ele é a inspiração dela, porque ela é uma escritora, então toda vez que ela quer imaginar uma coisa, ela imagina ele sendo esse personagem, só que ele não sabe disso. E nós temos também a outra amiga, que é uma dubladora, que tem um relacionamento meio estranho com o chefe dela. Então, essa historinha que tem nela, ela vai vivendo as dificuldades do trabalho, e aí nós vamos ter o desenvolvimento mostrando a vida pessoal, não só, né, ali do trabalho. A partir de agora, eu sou obrigada a fazer um alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler, porque eu vou revelar agora enredos, o que acontece com os personagens e por que eu não gostei, né? Então, assim, para eu dizer por que eu não gostei, eu tenho que revelar o que aconteceu. Então, se você não quer saber o que aconteceu na história porque você ainda não viu a novela, porque você não quer receber spoiler, então pula esse vídeo e o vídeo vai começar. A história começou a ficar um pouco estranha para mim quando os personagens principais, os protagonistas, que são aí que eu botei o coraçãozinho sorrindo, começaram a diminuir tempo de tela. Então, assim, a história deles você já não assistia tanto, porque de repente o personagem secundário ele ganhou um triângulo amoroso, e o triângulo amoroso, que geralmente são dois caras apaixonados pela mesma menina, é sempre pela personagem principal, para dizer, nossa, ela é principal, ela é poderosa, é maravilhosa. Mas isso aconteceu com o personagem secundário, que na verdade, nesse momento, começou uma transição. O personagem secundário foi se tornando principal e o personagem principal foi se tornando secundário. Outra coisa, se alguém falar assim, mas a personagem principal teve sim um triângulo amoroso. Gente, não teve, porque aquele ex dela, ele só foi um babacão que traiu ela, traiu a esposa. Ele na verdade era uma pessoa indecisa, ele nunca foi realmente, ele nunca teve ali na frente competindo com o personagem, né, com o protagonista. Ele nunca teve realmente competindo, ele foi só um babacão, né? Então, assim, por favor, não diga que ela teve um triângulo amoroso, porque nunca teve mesmo. O único triângulo amoroso dentro da história é o secundário, que foi se tornando o principal. E isso eu achei muito estranho, porque, sim, a gente começa a ver uma novela e já espera ter um desenvolvimento do personagem principal, e isso não foi acontecendo, né? Resumindo, né? Os personagens secundários viraram protagonista e a história dos personagens que eram os principais, eles tiveram uma história que, ao meu ver, ficou mal desenvolvida. Teve poucos episódios, foram 12 episódios, podia ter 16 para poder desenvolver melhor a questão dos personagens em si, porque assim, nossa, foi tudo muito mal resolvido, muito assim, gente, aconteceu isso, mas podia ter tido um desenvolvimento melhor. No final eu fiquei assim muito chateada, que eu queria mesmo uma história mais longa, eles não precisavam casar de novo, mas sabe, levar a sério o casamento. De uma forma a gente vê, assim, realmente eles casados, trabalhando, uma coisa. E que não foi, né? No final teve várias respostas sobre várias coisas, enfim. Agora, vamos com spoiler também, mas ver a visão
cristã dos personagens. Aqui eu não tô julgando ninguém, mas a gente sempre fala da importância da família e essa novela, assim, mostra bem o que acontece com a falta de família. Começando, né, com essa personagem que é a mãe da protagonista, que casa, assim, só para poder conseguir subir lá no emprego. Então, como que era essa mãe? Na infância dela, não priorizava a família. Ela tinha um orfanato dentro de casa, sendo que ganhava dinheiro com isso, mas o pai dela trabalhava, né? O esposo dela trabalhava, então não precisava dela ter um orfanato em casa por questão de dinheiro. Então, ela realmente não cuidava da filha dela e quem assistiu, né, como eu disse que ia ter spoiler, sabe que uma pessoa, o pai de uma das crianças, vai lá, né, e acaba matando o marido dela. Então, ela fica viúva e a filha dela fica sozinha, porque a única pessoa que cuidava da filha dela era o marido. Então, ela realmente promove, assim, um caos, que desde o começo ela não priorizava a família. Se ela quisesse fazer caridade do jeito que ela fazia, que ela fosse solteira. Certas coisas, né? Certas coisas a pessoa tem que decidir. Se você quer casar, não dá para você estar ali no orfanato o tempo inteiro cuidando do filho dos outros e sua família fica sem atenção, né? Então eu tenho essa visão. Não é ser egoísta, mas quem assistiu a novela sabe que realmente ela deixava de lado a filha. Aí nós vamos ter essas duas personagens que são uma das pessoas que foram acolhidas quando era jovem, né? Pela personagem da mãe da protagonista, que é a que eu falei anteriormente. Então, assim, a primeira, que é a também que foi adotada, ela fica grávida e cogita o aborto. Ela leva assim uma vida desenfreada, de fazer sexo sem compromisso. Ela tem um namorado, mas ela fala assim: "Ah, vamos transar com todo mundo, sem compromisso", tal. Aí ela fica grávida e não sabe se o filho é dele ou não, né? Então assim, você vê que ela pensa desse jeito porque ela não tem família, ela foi abandonada. Então assim, tá tudo bem porque assim, eu não conheço família, né? Eu fui acolhida numa casa, mas em minha família, né? Essas histórias eles não abordam muito sobre a família dela, só que ela foi deixada ali, mas é assim, é uma das consequências. A outra, né? Que foi o pai dela que matou o pai da protagonista. Ela se torna uma escritora, mas quando ela cresce, ela se torna uma escritora de conteúdo adulto. Então, ela escreve histórias mais 18. Dá para entender, assim, fica uma dúvida no ar, né? Que a mãe dela, além de sofrer com o pai abusivo, que batia nela e tal, mas dá a entender que a mãe dela era como se fosse prostituta, que traía e o cara ficava com ciúmes, né? Dá para entender isso. E aí tem um pai que realmente bate, um pai agressivo, e ela acaba escrevendo histórias, né, de seduções, onde aí os relacionamentos dão certo, mas sempre com um viés de muita sexualidade. Então ela se torna assim, vamos dizer, né, a versão dela do que o amor é uma espécie de perversão e que é normal, né, da forma que ela escreve. E também sofre consequência por não ter uma família bem estruturada, a protagonista, que só pensa em trabalhar, que tem relacionamentos que não dá certo, porque ela acaba buscando fracassados, onde ela pode ser a salvadora dele, ou seja, uma feminista que fala: eu posso te bancar, eu posso isso, aquilo, outro, e o cara acaba, né, tipo, ela pega alguém que já tem uma personalidade ruim, que o namoro, obviamente, uma hora vai dar ruim.
mas ela também tem essa contribuição, essa forma dela agir, inclusive quando ela encontra, né, o nosso protagonista, que é um doce, que é um amor, ela vai dando um jeitinho de azedar. Só não azeda porque ele não deixa, né? Só não azeda porque ele não deixa. E no fundo, ela tem medo de ser amada, porque a mãe dela não amava e ela perdeu o pai, que era a única pessoa que amava, que cuidava dela, né? Justamente por causa do que a mãe dela fez na infância, de cuidar dos outros e nunca se importar com ela, que ela, assim, bem, eu vou cuidar de mim mesmo, eu dou jeito, eu não preciso de ajuda de ninguém, porque, né? As pessoas não ajudam, as pessoas é um pouquinho do femininismo, mas não é a ideologia pela ideologia, e sim é uma consequência dos traumas vividos na infância. Bem, e o nosso protagonista também, ele não passa ileso. Ele, na história, é revelado que ele é uma das crianças jovens que vai para esse orfanato na casa dela, quando ela já não está mais morando em casa, porque ela está revoltada com a mãe, porque o pai morreu. Então, assim, ele é criado pela avó, depois acaba indo para o orfanato. E ele vive carregando o peso da culpa dos pecados dos pais, né? Porque ele é fruto de um relacionamento extraconjugal. Então, a mãe dele não era casado com o pai dele, e pelo pai dele ser um CEO famoso, dono de empresa, e ela arranja outro homem e vai morar no Canadá, ele fica com a avó, fica largado. E a avó fala, né, sobre, olha, não seja um peso para sua mãe, nem para o seu pai, não faça escândalo, se esconda. Por isso que no começo desse vídeo eu falo que aquela frase que a avó dele fala, né? Que pessoas bonitas causam muito problema. Por isso que ele fica com o cabelo muito grande para tampar o rosto, usa óculos, ele se enfeiura para poder não causar problema. Então ele tenta sempre agradar para não ser um fardo para ninguém. Ele se anula. Você percebe que ele é um personagem triste, que ele fica feliz com toda a maluquice. É um casamento de mentira, mas em algum momento ele se apaixona, né? Porque no fundo, ele queria mesmo que desse certo. E a pergunta que não quer calar: no gain, no love, lucros do amor, gostei ou não gostei? E você gostou do Lucros do Amor? Bem, eu vou dar aqui a minha opinião, minha humilde opinião. Eu gostei, apesar de não ter tido mais episódios, apesar de no meio do caminho os personagens principais perder o protagonismo e os secundários ganharem o protagonismo, porque eles ganharam até um spin-off, né? Ou seja, em 13 de outubro saiu aí uma novela só com os personagens secundários. Se já ia fazer essa história maior só com os personagens secundários, podia ter deixado mais tempo de tela para os nossos protagonistas, para a gente ver eles mais tempo junto, feliz, né? Porque assim, eu gostei muito da química dos personagens, a história. Todos os personagens estavam assim interligados de uma maneira muito... Tinha um elo emocional muito interessante que fazia a gente se preocupar com todos e torcer por todos também. E isso é muito legal. A dinâmica dessa novela foi muito boa, porque a história não ficou assim se enrolando muito. Não teve muito famoso enche-linguiça. Então, por isso, a história foi muito boa. Os personagens, né? Os atores, gente, deram um show de interpretação. Todos eles, protagonistas, secundários, assim. Foi maravilhoso. Maravilhoso, a ponto da gente não lembrar de onde que era mesmo, de que novela que a gente conhece mesmo. Aí você vê que o ator... ele deu show, que a atriz deu show, quando você, assim, fala assim, eu lembro que eu já vi em algum dorama, mas não lembro qual, porque você não, sabe?
porque ele tá tão diferente, que a característica dele tá tão diferente que você esquece. É como se realmente fosse uma outra pessoa. E isso é maravilhoso, isso é show de interpretação. Então, assim, dou nota 8 para No Game No Love, tá? Principalmente porque estreou junto com uma grande concorrência que foi o Amor Mora ao Lado, mas não colou, né? No Game No Love ganhou de disparado carisma, as cenas, muito melhor do que, né, o Amor Está ao Lado. Então, assim, Lucros do Amor realmente faturou o meu coração. Ai, que cafona. Mas faturou meu coração, porque realmente a história é muito boa, a interpretação. Então, dou essa nota 8. Só não ganho 10, porque só não dou 10 por causa realmente da falta do desenvolvimento dos próprios. Mas fora isso, eu achei que foi maravilhoso. A história passou a lição bem real dos fatos, né? Sem ser moralista, mas passou uma lição interessante, que é mesmo a falta de estrutura de uma família, como que as pessoas vão enfiando o pé pela mão e que a família, como ela deve ser, realmente tem ali. Então ela fala muita coisa, essa novela No Game No Love, ela estrutura muitas verdades sem falar, né? Sem militar, olha, sem ser moralista, mas faz a gente compreender que os personagens agem, porque agem, né, pela ausência de estrutura familiar. E nós que somos cristãos sabemos disso, né? Porque família é plano de Deus. Então essa é a grande lição que nós cristãos, ao ver No Game No Love, a gente reflete, né? A família é plano de Deus. É desejo do coração de Deus. Não quer que as pessoas estejam desestruturadas, sem um apoiar o outro. Então, assim, No Game No Love, história linda, maravilhosa. E que venha a próxima novelinha, né? Que me faça fazer um vídeo aqui para falar, nossa, como é que eu gostei. Tô pensando se eu vou fazer um vídeo sobre o Amor Mora ao Lado, porque eu achei muito chato, realmente. E aí, o que eu não gosto muito, dificilmente eu venho aqui fazer um vídeo para dizer, eu não gostei por causa disso, não gostei por causa daquilo outro. Eu gosto mais de falar do que eu gosto, né? Do que eu gostei. Então, até a próxima, pessoal. Tchau.